Olá, professor Marco Ruas, um prazer falar com você. Todo o pessoal do site MMA Debate se sente muito honrado com a sua presença. Você que é uma lenda dentro da história da luta no Brasil, uma das pessoas mais importantes da história desde a época do Vale Tudo até hoje, e merece toda a consideração e respeito por todos. Uma honra falar com você. Professor, conte um pouco do seu início no mundo da luta. Sei que você é faixa preta de judô, você é graduado também em luta livre, boxe tailandês, em outras artes marciais. Fala um pouco como é que você começou o seu envolvimento com as artes marciais e quem deu as graduações que você tem em cada arte. Eu comecei a treinar dos 12 anos, 12 para os 13 anos, na academia de um primo, Vinícius Ruas, no Flamengo, na rua Zé de Alencar, bairro do Flamengo. Comecei com o judô com ele, e ele foi que me graduou. Depois passei a treinar judô no Flamengo, no Clube do Flamengo. Mas eu comecei lá na academia do professor Vinícius, que lá eu conheci, como a academia era do primo, eu podia treinar lá, passou o taekwondo, eu conheci o taekwondo, a capoeira com o mestre Camisa. O taekwondo primeiro ficou o mestre Lee, depois passou para o mestre Rodney, onde eu dei continuidade até o final. E de lá eu passei a acompanhar o mestre Camisa, quando foi para o Clube Santa Luzia. E lá eu conheci a luta livre, a luta sem kimono com o professor Fausto Brunosilla, onde eu dei continuidade, me graduei com o Fausto Brunosilla e o filho dele, Carlos Brunosilla. Depois vim conhecer o professor Roberto Leitão. E foi por aí diante. Hoje em dia não me ligo muito em graduação em faixa. Eu me tornei um lutador e pratiquei, e dei valor a todas as artes marciais. E eu acho que faixa, o importante é o teu conhecimento de tudo. Eu amei todas as artes marciais, todas as lutas que eu pratiquei, me dediquei, acabei conhecendo o Vale Tudo, foi onde eu passei a treinar mais específico. Por falar em graduação, você foi graduado pelo Joe Moreira Preta em Jiu-Jitsu, né? E você mesmo nas entrevistas sempre disse que você se nega a ser um faixa preta de Jiu-Jitsu. Você disse que ele deu por gratidão e por amizade. E na época o finado mestre Carson Gracie ficou bastante irritado com o Joe Moreira na época por ele ter te dado essa graduação. Conte um pouco daquele acontecido. Como eu falei antes, eu não me ligo muito na faixa, tá vendo? Acho que o que eu fiz dentro do ringue lutando. Eu sou um lutador, não sou menos um faixa preta, tá vendo? A faixa eu dou aula e nem boto faixa. Eu dou aula de short e dou aula de MMA e não uso faixa na minha cintura. Naquela época o Joe me deu a faixa porque eu ajudei ele para uma luta, que ele lutar no UFC, e eu ajudei ele a treinar, ele chamou vários amigos do jiu-jitsu, ninguém ajudou. E ele sentiu assim, ele treinou comigo, viu o meu nível de chão e viu que eu tinha uma faixa preta, mas eu treinei realmente jiu-jitsu com o professor Oswaldo Alves, em Copacabana. Então eu tinha uma noção como treinar de kimono. E já tinha feito judô também, que me ajudou bastante. O judô na época não era tão desenvolvido no chão, era mais imobilizações. Mas aí o Cássio ficou chateado com isso, porque eu era tido como Cleonte na época. E eu expliquei a ele teve até uma entrevista, e eu expliquei a esse que eu não precisava daquele diploma. Tanto que eu não boto diploma na minha academia sobre essa faixa de jiu-jitsu. Não, eu respeito o Joe, é meu amigo, ele quis me dar isso, acho que numa de eu ter ajudado e ter visto o meu nível do chão. Mas eu não faço questão disso, não. Eu não preciso provar nada botando uma faixa, tá vendo? Eu provei lutando no ringue. Aos 23 anos você fez aquela luta histórica clássica contra o Pinduca, né? Ainda pelo Vale Tudo. O Pinduca era aluno do Carson e você era bem mais leve que ele. Você foi lá e fez uma grande luta com ele. E você acha que ali foi o seu pontapé inicial para se tornar a lenda que você viria a ser mais tarde? É verdade, ali onde tudo começou. Eu fui chamado pelo Flávio Molina para fazer essa competição, eu não nem estava por dentro da rincha que estava vendo contra o Taekwondo e o pessoal do Grace, mas eu gostava de competir e fui competir. Eu já fazia luta livre, já tinha feito Taekwondo, já fazia judô, tinha uma noção. Não era nenhum especialista, mas já tinha uma noção. E eu lutei com um cara mais pesado, Pinduca, acho que dali que iniciou tudo e dali que eu passei a treinar mais específico. Eu já conhecia a luta livre, eu já conhecia o taekwondo, a capoeira, e tudo me deu uma base. Só que naquela época era um negócio era pessoal, não era tido como um esporte como é hoje em dia.
E houve uma pressão muito grande da família Gracie e tudo, mas para mim foi ótimo, foi uma ótima experiência. Dali para frente que eu botei na minha cabeça, vou me tornar um lutador conhecido no mundo todo. E passei a treinar para isso. Todos se lembram de você treinando luta livre, também boxe tailandês com o finado Flávio Molina, Luiz Alves, mas você nunca foi um atleta que defendeu uma determinada bandeira, e sim um lutador. Você defendia o fato do lutador ser bom em todos os campos da luta, ele saber parte em pé, saber parte de chão, parte de queda. Já naquela época, e isso numa época em que todo mundo defendia uma modalidade, né? Ou seja, era o cara do jiu-jitsu só sabia jiu-jitsu, o do boxe tailandês só sabia boxe tailandês. Como que você teve essa ideia de que o lutador precisava de ser bom em várias modalidades? Como é que surgiu essa ideia da sua cabeça, que foi uma coisa inovadora, com certeza, e uma coisa sua? É um mérito todo seu. De onde que surgiu essa ideia? Eu acho que surgiu por eu ter passado por várias artes marciais e ter conhecido várias técnicas. E até o jiu-jitsu mesmo, eu ia no jiu-jitsu, os caras falavam, o jiu-jitsu é a luta mais completa, é o pai de todas as lutas, mas só via treinando no chão. Mano, o judô era só em pé, queda, mais queda, tinha imobilização, não tinha muita finalização na época. A luta livre é a mesma coisa, tinha a parte de queda e o chão. E não tinha muita a não ser um ou outro que fazia uma pancadaria, mas tem muita técnica, um pessoal da luta livre. Mas eu fui vendo, não, acho que não é completa, isso não era completo, então eu passei a ver isso de outra maneira, não? E as pessoas ficavam, o pessoal da luta livre, Marco, eu tenho que treinar só aqui, e não precisa ir de outros lugares. Eu não concordava com isso, não, eu quero desenvolver meu conhecimento, eu quero treinar um pouco de tudo, conhecer um pouco de todas as técnicas, e passar a me tornar um lutador completo, um lutador. Acho que não é a arte, é uma luta em si, é o lutador. Não? Todas as lutas são eficientes, todas têm o seu lado bom, mas nenhuma delas são completas. Você precisa das outras, tá vendo? O Muay Thai precisa do Jiu-Jitsu, o Jiu-Jitsu precisa do Muay Thai, e precisa do wrestling. O wrestling determina para onde a luta vai. Foi que eu passei a enxergar que o wrestling, por ser sem o kimono, o judô também, mas o wrestling era por vale tudo, era mais específico. Então dizia, se o lutador só que chuta, eu derrubo ele. Se o lutador quer me derrubar, eu defendo a queda e bato, chute, soco, chute. Foi para aí que eu fui tendo essa ideia, nessa época. Professor, quando você entrou no UFC, você já tinha 34 anos, se eu não me engano, e naquele torneio, né, pelo UFC 7, na época, o UFC era no formato de torneios ainda, não tinha separação por divisões, e você fazia até 4 lutas na mesma noite. Naquele dia você fez 3 lutas e se sagrou campeão, fazendo história. Ali você mostrou para um mundo que você estava preparado para lutar em qualquer parte que a luta fosse acontecer. No chão, na parte em pé, luta agarrada, quedas, enfim, defesa de quedas. Em tudo você era muito bom, e naquele evento você quedou, você finalizou, você trocou em pé, você demonstrou que você tinha um talento para qualquer campo que a luta fosse. Você acha que ali foi o marco inicial, teoricamente, para todo lutador pensar, poxa, para eu me dar bem nesse negócio de vale tudo, de MMA, posteriormente, eu tenho que ser bom em todos os campos? Você acha que a sua grande importância dentro da história foi de ter sido o primeiro real lutador de mistura de artes marciais? Hoje, se a gente falar o termo MMA, que é mistura de artes marciais, Mixed Martial Arts, você acha que você foi o primeiro lutador real de MMA da história? Eu acho que ali, quando foi tudo, eu abri a porta para outras artes, não? Eu passei a mostrar o conhecimento de outras, como era importante treinar a luta em pé também. Porque vinha o Royce ganhando todo mundo no chão e estava desacreditado a luta em pé. E eu não concordava com isso. Ninguém falava, que taekwondo, que muay thai, que nada, é só levar para o chão e acabou. O jiu-jitsu estava com muita força nessa época. E eu quis provar isso, que a luta em pé era eficiente. Então o Ultimate 7 foi muito importante para a minha carreira e para o mundo, tá, para o mundo ver o que era o MMA. Porque quando eu botei ruas vale tudo, a minha visão era do lutador, tá, não era do vale tudo. Porque o vale tudo na época era defendido por jiu-jitsu ou por outras modalidades que não tá, lutadores de outras coisas, de outras especialidades, luta livre. Mas eu queria defender o lutador, então por isso que eu botei o Ruas no meu nome. Se eu perder, a culpa é minha, o lutador. E o vale tudo que já era conhecido no Brasil.
Então eu já tinha essa ideia na minha cabeça de querer provar a eficiência de tudo junto, de todos os estilos juntos. Mano, foi dali que eu passei a provar isso, daquele dia. E eu não tive muita oportunidade de lutar no UFC, mas aquilo ali marcou bastante. Que eu pude ganhar no chão, em pé, e mudou a história. Professor, naquela noite, né, daquele UFC 7, das 3 lutas que você venceu, sempre a gente vai lembrar da última contra o urso polar, né, o Paul Vargas, e daqueles seus famosos pisões mata-barata que você deu, que foram minando o pé do gigante quando ele ficou lá agarrado na grade. Naquela época não existia essa regra, então o lutador podia ficar agarrado, e ele ficou lá o tempo todo, e você foi dando aquele monte de pisão nele, no peito do pé dele, e realmente ajudou a acabar com ele naquela noite. Aquilo foi algo que aconteceu na luta por orientações do mestre Leitão, correto? Mas eu acho que você foi o primeiro atleta na história a usar isso em uma luta de vale tudo. Isso procede, professor? Realmente eu usei os pisões com orientação do professor Leitão. E ele falou e na mesma hora eu usei, também, eu escutava bem o meu córneo e acreditava nele, e usei o pé. Mas parece que eu não fui o primeiro a usar. Eu acho que eu fui o primeiro a usar num grande evento. Como eu lutei no UFC, que já era um evento internacional, aquilo repercutiu muito no mundo todo. Tudo que eu fiz repercutiu mais do que outros eventos. Eu acho que uma vez o professor Paquetá, eu não me lembro, falou que um cara das antigas já tinha usado isso, que eu não era criador. Eu nunca me estipulei criador ou de nada, ou de MMA, as pessoas botaram isso. Acho que a minha ideia era essa, provar a eficiência do lutador, sabe? Do Mixed Martial Art, da luta do MMA, não? Como se diz, do MMA. Mas eu não fui criador do pisão no pé, eu apenas escutei, eu tinha uma visão boa em relação a tudo, eu abri a minha cabeça para tudo que era técnicas. Mas não fui o criador, eu acho que já usaram isso antes que eu, mas é que eu usei no UFC, não, então repercutiu muito. Professor, muitos falam muitas coisas entre a famosa rivalidade entre você e os Gracies, mas eu sempre soube de um imenso respeito que você tem por eles, e também tudo que eu leio e escuto, eles sempre falam muito bem de você. Mas a gente sempre lembra daquela famosa rivalidade que você tinha com o Rickson. Muitos dizem que pelo fato de você ser bom em todos os campos da luta, você teria uma vantagem contra o Rickson, e por causa disso ele evitava de lutar com você. Outros diziam que o Rickson, por na época ter mais nome que você, então ele podia fazer mais exigências, exigir uma bolsa mais alta, ele podia sempre escolher, por causa do nome dele, escolher o adversário que ele queria. Enfim, conte para nós o porquê vocês nunca lutaram e se em algum momento essa luta já esteve perto de acontecer. É verdade, eu tenho muito respeito pela família Gracie. Acho que os Gracie deram um pontapé inicial, onde o mundo é conhecido, o jiu-jitsu é conhecido no mundo todo, os brasileiros são muito conhecidos através do jiu-jitsu. E o professor Hélio Gracie, que eu tinha um grande respeito, e por muitos deles também, o Royce, o Renzo, o Roller, e houve essa polêmica com o Rickson. E uma luta que na época ele estipulava o melhor do mundo e eu não tinha nome. Essa luta teve ofertas para me lutar com ele, mas ele pedia milhões, uma grana que ninguém ia ter para pagar, o patrocinador. Então ficou só no disse, me disse, e ele depois inventou história que eu não queria lutar, que eu pedi um tempo, tudo mentira, não houve nada disso. Quer dizer, então o tempo passou e não teve a luta. Acho que eu falei bastante também na época. Se fosse uma luta fácil, ele tinha me metido a porrada, a verdade é toda essa. Isso nunca aconteceu e eu acho que agora até tá, eu não acredito mais. Ruas, semana passada o seu grande pupilo, grande aluno Pedro Rizzo encerrou a sua carreira, e quando pensamos no Pedro Rizzo a gente sempre pensa em lealdade, respeito, honra ao mestre. Como que você define o Pedro Rizzo e a história que você teve com ele? O Pedro sempre foi meu leal escudeiro. É um cara que começou comigo aos 17 anos e seguiu meus passos e queria aprender, e eu dei tudo, passei tudo para ele. E ele aprendeu, absorveu.
Foi um caminho duro, puxava duro na época, e ele foi o único que não desistiu. Muitos desistiram, mas ele continuou. Ele é um cara de caráter, eu tenho um amor dele que eu tenho pelos meus filhos. Né? É um cara que tem um caráter excepcional e tenho muito orgulho dele. Fico muito feliz por ele ter parado, por ter feito uma carreira brilhante. Professor, sem citar nomes, é claro, sei que outros atletas que você treinou e depois abandonaram a academia, nem demonstraram, nem tiveram gratidão por você. E isso também acontece com outros mestres também, né? O cara vai lá, forma, ensina, passa tudo que ele despende o tempo dele com aquele atleta e o atleta acaba abandonando ou saindo para uma outra academia. Você teve alguns casos que aconteceu também com você. Então, eu queria saber se você se sente um pouco decepcionado com esse universo de treinar atletas profissionais, que pelo que eu sei, hoje em dia você só dá aulas particulares, né? Ou se você tem, sim, intenção de voltar a ter a sua equipe também voltada para o universo do Vale Tudo, do MMA, aliás, se você tem essa intenção ou não. Você não treina mais atleta profissional e a sua intenção é só continuar com as aulas particulares. Realmente eu tive uns certos... Fiquei meio chateado com um tempo atrás, desaponto. E isso passou. Para mim, eu não quero lembrar mais disso. E o erro não foi meu, foi deles. Eles já vieram me pedir desculpa e eu esqueci todo, não tenho mágoa contra nenhum deles. Na época fiquei muito chateado, mas não guardo mágoa, eu sou do aula particular realmente. Fiquei meio assim, receoso de voltar a dar aula em grupo, porque agora, como entrou dinheiro na jogada, virou um business, ficou um negócio meio, você perder um pouco, as pessoas perdendo um pouco da lealdade. Então tem que saber bem como pisar nesse esporte agora. Mas estou aí dando aula particular e as pessoas dão bons valores. Treina comigo há 15 anos aqui na Califórnia. Mas pretendo voltar sim a abrir um negócio e voltar a treinar, lutar um time, grupo, classe, fazer um camp. Estou pensando nisso, voltar a ampliar meus negócios. Professor, que lutador hoje em dia mais enche os seus olhos? E qual lutador de hoje em dia você acha que tem um jogo mais parecido com o seu? Olha, tem vários lutadores que hoje em dia eu admiro muito e são vários craques. Aí eu tenho que citar, é difícil citar um. Eu vou citar um que mais parece com o meu jogo, que mais é o José Aldo, que é o cara que veio praticamente da minha escola. Porque ele treinou com o meu sobrinho, depois treinou com o Pedro, primeiro Pedro Rio, depois passou na mão do meu sobrinho um bom tempo. Quer dizer, então ele tem o mesmo estilo. Ele é um cara que veio do jiu-jitsu, mas que aprendeu a luta em pé bem. Ele chuta as pernas, um cara que segue o estilo do Rui Vale Tudo. Mano, mas eu só admiro vários lutadores, vou ter que citar aqui, não pode deixar de citar o Jacaré, que é um cara super explosivo, tem um cara de grande chance de ser o campeão do UFC, o outro garoto, o Fabrício Verdun também, que é meu amigo, é craque, que é impressionante, o Rafael dos Anjos também é outro craque, temos vários lutadores de alto nível no Brasil e vou ter que citar vários, o Danemai, que representa o jiu-jitsu como melhor todos que eu já vi. Então tem muito lutador bom no Brasil, é difícil você falar de um cara. Se eu estiver falando de um cara, lógico que eu vou falar do José Aldo, que é como é a minha escola, tá vendo? Que o André Pederneiras foi meu aluno, então ele é da minha escola. Professor, você viu e viveu tudo dentro da história da luta, né? Desde a época do Vale Tudo até o MMA, e quem você colocaria como os 7 maiores lutadores que você viu? Desde a época do passado até hoje, até os tempos de UFC, de Pride, enfim. Você fosse colocar os 7 maiores, na sua opinião, quem seriam? Olha, você me desculpa, mas vou ter que ampliar a lista. Eu não conheço, 7 é pouco. Eu beijo mais gente aí. Pedro Rizzo, ele já ganhou 6 campeões do UFC. Randy Couture, Rodrigo Minotauro, Royce Gracie, Renzo Gracie, José Aldo, Fedor e Murilo Bustamante. Ok? Essa é a minha lista. Professor, todos os fãs radicais mesmo da luta sonham em um dia que aconteça um evento master assim do UFC ou dentro de qualquer organização do MMA que colocasse o Royce, colocasse você, o Coleman, o Kerr, o Don Fry, o Tank Abbott, enfim, colocasse o Rickson.
enfim, atletas que participaram de qualquer tipo de evento, atletas da época do Pride também, enfim, e outros eventos para fazer um GP dos coroas, vamos colocar assim. O que você acha dessa ideia? Se algum dia já te sondaram para esse tipo de situação? E se tivesse e você participasse, eu apostaria em você. Obrigado. Obrigado por apostar em mim. Eu continuo treinando, me mantendo em forma, treino todos os dias, mas para lutar é diferente, o treinamento seria totalmente diferente, né? Eu teria que abrir mão e parar de dar aula. Acho que você vai fazer uma competição, não dá para você hoje em dia ser professor e ser lutador, né? Eu teria que parar de dar aula e só treinar e me dedicar para isso. Lógico que eu gostaria de fazer isso, mas teria que haver um bom patrocínio, né? Porque o meu trabalho, as minhas aulas que bancam a minha família, que sustentam a minha família, paga as contas todas. Enfim, isso é uma coisa bem remunerada, né? Como posso dizer, para poder ter tempo só para treinar. Ruas, primeiro de tudo, obrigado pelo que você fez dentro das artes marciais pelo nosso país. Você é um precursor, realmente uma pessoa que merece a alcunha de lenda. Você é de fato uma lenda do MMA e, diferente de vários atletas que hoje em dia não conquistaram nada ainda e não demonstram humildade, não demonstram respeito, você que viveu tudo, conquistou tudo e representa uma página extremamente importante dentro da história da luta, e é uma pessoa bastante humilde, sempre respeitoso com os fãs, com todas as pessoas envolvidas no mundo da luta. Então foi uma honra imensa para o site MMA Debate falar com você. Realmente a gente se sente bastante honrado com a sua presença, e eu gostaria que você deixasse um recado para os seus fãs no Brasil inteiro, que são muitos, e você é muito querido por várias pessoas no Brasil e respeitado por todos dentro do ambiente da luta e fora dela. Gostaria que você deixasse um recado final para a gente. Olha, obrigado pelas palavras, primeiramente. E eu queria dizer que a minha vida toda foi dedicada à luta e eu conquistei muitas coisas com isso. Eu sempre tive um sonho e consegui realizar meu sonho. Antes de entrar para o UFC, eu já estava quase desistindo de treinar para lutar, e surgiu essa oportunidade. Eu rezava todos os dias para isso acontecer, ser realizado, e foi realizado, e consegui. Lutei com a mão praticamente totalmente infeccionada e consegui vencer 3 lutas. Então, e o que eu queria dizer é que eu nunca me estipulei o criador do MMA. Como as pessoas hoje em dia, Marco Ruas da lenda, é o criador do mix do MMA. Não, as pessoas eu fiz, como eu falei sempre, Pedro, faça, não fale. Eu nunca falei que fui criador do MMA, inventei, como diz, o pisão no pé, ou que inventei alguma coisa. Eu sempre procurei fazer o meu melhor. E as pessoas falaram, viram, que antes ninguém fazia isso, né? Todo mundo dizia, falava de uma luta só. E eu passei a representar todas, né? E acho que eu representei bem. Eu queria dizer aos fãs que eu agradeço. Acho que isso para mim, vocês, para mim, os fãs, é mais importante que tudo. Esse é o meu hall da fama, é o reconhecimento dos fãs. Eu não prefiro entrar em hall da fama porque eu acho que o hall da fama do UFC é um business, né? Só é bom pro promotor, o dono do evento. Porque o hall da fama, para mim, teria que ser uma votação dos fãs. E eu sei que eu estou nele, né? E eu queria agradecer a todos, né? E desculpa se eu faltei falar alguém, que são tantos lutadores bons, que tá Vitor Belfort, que está até hoje lutando, também, que também é exemplo também. E obrigado a todos por torcerem por mim.